Olá, amado, olá, amada, uma ótima madrugada. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com aqueles que realmente amam a palavra de Deus, amam a presença de Deus, que é o seu Espírito Santo, principalmente amam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seu nome. Somos apaixonados por Ele, porque só Jesus é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. E hoje Deus me entregou uma revelação muito profunda. Eu quero falar hoje a respeito de vasos, da nossa matéria. Como todos sabem, somos homens feitos do pó da terra, e com água Deus fez o barro e formou a raça humana. Está lá em Gênesis 1. Gênesis 1 e 2 nos conta da história da criação do homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus os fez homem e mulher. Está um dos últimos itens da criação, Gênesis 1. E o interessante é que depois que o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram, depois que Deus criou o mundo, depois que Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, e depois que tanto o homem e a mulher pecaram, porque um erro não justifica o outro, todos dois pecaram, o homem passou a ser mortal, porque o homem tinha a vida eterna. Mas o homem desobedeceu a Deus e sua carne passou a ser mortal. E disse Deus: do pó vieste e para o pó retornarás. Então, esse foi o castigo de Deus para o pecado do homem, que Adão e Eva cometeu no jardim do Éden, quando transgrediram a lei de Deus e se alimentaram da maçã do conhecimento e da sabedoria. E a criação do homem mostra o que realmente somos. Somos um vaso. A palavra de Deus, Deus chama o homem de um vaso de barro. E a Bíblia ensina que Deus é o olheiro, pois Deus é o Criador. Se você for numa fábrica onde que fabrica vasos, você vai reparar que ali vai estar o profissional, o olheiro, preparando os vasos. E assim é Deus. O olheiro, ele é criador de toda a obra que ele cria, de cada vaso, de cada utensílio. E Deus é o nosso Criador, e Deus nos chama de vasos. E eu quero falar hoje sobre a consciência, a responsabilidade de reconhecermos essa fragilidade
essa insignificância, porque é muito importante. Porque quando o homem ele esquece da sua essência, quando o ser humano ele se esquece que ele é frágil, que ele é pó, ele começa a se quebrar, ele começa a se diluir, se despedaçar, como um vaso velho, como um vaso antigo, como um vaso que apodrece, como um vaso que cai no chão e vai perdendo seus pedaços, ou que alguém vai quebrando. Em Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: disse Jeremias, disse Deus a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Você tem ideia da profundidade desta passagem? A arrogância, a prepotência, a ignorância, a falta de humildade, a soberba, a vaidade, e o círculo vicioso do desejo de crescer e de adquirir muitas vezes fazem o homem esquecer a sua matéria, a sua essência, para o propósito que Deus o criou, o formou. Eu estou falando aqui com pessoas que se esqueceram, que perderam a visão do que são apenas carne, apenas pó. Essa palavra é dirigida para Judá e Jerusalém. Foi dirigida ao profeta Jeremias, porque Judá e Jerusalém tinham se afastado do Senhor, Deus de Israel. E Deus disse ao povo de Israel: vocês são apenas vasos de barro. O vaso, ele precisa obter algo. Naquele tempo, o vaso, ou ele tinha água, ou ele comportava vinho, ou então azeite. O vaso em si, vazio, ele não tem utilidade nenhuma. Mas o vaso, ele é útil quando ele tem água. Água representa o Espírito Santo. Por isso Jesus disse: todo aquele que crê em mim, em teu íntimo fluirão rios de águas vivas, porque somos vasos e água se coloca em vaso. Vinho representa também a presença de Deus, a presença do Altíssimo. E disse Jesus: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, mas vinho novo se coloca em odres velhos. Veja a importância do vaso quando cheio. Da mesma forma, o azeite, ele representa o Espírito Santo da mesma forma. Água, vinho e azeite
representam a presença de Deus, a presença de Jesus, a glória de Deus, a unção de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, depois de ele ter terminado a sua criação, lá em Gênesis, no capítulo 2, 1, 2, 3, Deus sopra dentro das narinas do homem o fôlego de vida. Então o homem em si, ele é vazio, mas quando Deus coloca a sua presença, ele está cheio de água, de vinho e de azeite, como diz a palavra. Então eu quero te falar que somos apenas barro. O que diferencia o que está dentro de você? Aqui o povo de Israel se esvaziou dessa graça de ter água, vinho e azeite e fez preferência de se encher com as contaminações, com o pecado e com a iniquidade do mundo. Aqui Deus repreende Judá e Jerusalém porque se afastaram da tua presença. E Deus os repreendeu: vocês são apenas vasos, homens mortais. Eu sou o Criador. Então nós como homens, nós como vasos, dependemos da presença daquilo que está dentro de nós. E a presença da vida, o fôlego da vida é Deus. O que fortalece, o que faz o homem permanecer de pé é a unção do Altíssimo. E quando o homem se afasta de Deus, e quando o homem não tem Deus, esse homem está vazio, esse vaso está vazio. E aqui Deus diz para essa nação que estava em pecado, Judá e Jerusalém, que é sua nação, que os entregaria nas mãos dos seus adversários, porque já não representavam mais vasos de honra, mas vasos de vergonha. Já não representavam vasos de glória, mas vasos que envergonhavam o nome do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que somos templos do Espírito Santo. É muito interessante. O apóstolo Paulo também ele nos diz em 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se estamos em pé por causa do fôlego de Deus, se somos alguma coisa é por causa da presença de Deus. É para que o homem não se glorie, é para que a excelência da glória de Deus não passe para o homem, porque a glória, o louvor, a honra é de Deus. Por isso que Deus diz que não dá sua glória a outrem. E eu quero passar essa mensagem hoje para você, vaso que está quebrado, que está rachado. É porque Deus está permitindo você estar na casa do olheiro, porque Ele quer um conserto. Deus está permitindo este sofrimento para que você abra os olhos e faça um conserto com Deus. Se você está quebrado, se você está sofrendo, se você está rachado, se sua alma está dilacerada, se a angústia, a depressão tem tomado conta da sua vida e a solidão tem te acompanhado aonde você vai. Às vezes as pessoas têm amigos, mas são solitárias. Às vezes as pessoas estão no trabalho, estão solitárias.
estão com a família, estão solitárias. É porque o vaso está vazio, é porque está faltando a presença do Espírito de Deus. Procure se encher da presença de Deus. Faça um concerto. É tempo de você sair da casa do olheiro, porque a casa do olheiro machuca, e só sai da casa do olheiro quem faz concerto com Deus. E para fazer concerto tem que haver conversão. Conversão da alma, do espírito, da mente. Deus, ali ele clama para o povo de Israel: para que vocês vão continuar sofrendo? Vocês são apenas barro, apenas vaso, e deixaram a minha presença, a minha glória, para buscar a glória e a presença dos homens. Existem muitas pessoas que estão fazendo isso. A glória do mundo alcançou essas pessoas de tal forma que elas já não têm a glória de Deus dentro dos vasos delas, mas são glórias humanas. Não existe mais o poder de Deus. Onde vêm as decepções, as tristezas, as angústias? Seguiram homens e não seguiram a Deus. Buscaram homens e não a Deus. Idolatraram homens e não a Deus. A arrogância, a vaidade, a prepotência tomou conta. E o homem esquece que é pó. Se Deus pedir conta do vaso, às vezes é preciso o homem ir no cemitério para fazer uma reflexão. Você sabe que quando um homem ele entra dentro de um cemitério, um ser humano quando vai em algum cemitério e começa a ver aqueles túmulos, aí ele percebe que ele é um vaso. Enquanto o homem tem dinheiro no bolso, riquezas, enquanto o homem está bem, ele se esquece que ele é um vaso, que ele é um barro. Ele se acha imponente, prepotente, eterno. Acha que não precisa de ninguém, acha que pode pisar em todo mundo. Mas quando o homem se depara dentro de um hospital, quando o homem vai visitar um enfermo, quando o homem vai num velório, a consciência dele volta ao normal e ele reconhece que é apenas criatura, que é apenas um vaso. E ali ele começa a fazer uma reflexão. O quão é importante estar perto de Deus e próximo de Deus, porque todos nós morreremos, todos nós desceremos à sepultura, seremos quebrados, o nosso vaso vai envelhecer. Você vai envelhecer, meu amado, você vai envelhecer, você vai apodrecer com o tempo, porque nós somos mortais. Vai chegar um tempo que não estaremos mais aqui. Vai chegar um tempo que não vamos mais poder aproveitar, correr, ter o mesmo fôlego, porque o vaso vai estar cansado, vai estar velho. É só você olhar para um idoso de 70, 80, 90 anos, você vai ficar assim. Então nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. O nosso vaso sempre tem que estar cheio de água, de vinho e de azeite, que é a presença de Deus, que é o que mais é importante. Mas infelizmente existem vasos que estão cheios de ódio, de ganância, de vaidade, de prepotência, de ciúme, de ódio, desejo de destruição. E o que leva isso ao homem? Leva o homem à destruição, porque estes vasos que estão sem a presença de Deus, além de perderem os seus corpos, as suas almas irão para o inferno, permanecerão eternamente com Satanás, com Lúcifer, queimando no inferno com fogo, com enxofre. Como você está, vaso?
Deus está fazendo uma repreensão hoje. Deus está te chamando à repreensão. Até você que está dentro da igreja, porque tem pessoas que estão na igreja e são caídas. Tem pessoas que estão na igreja e estão piores do que desviados. Pastores, ministros do evangelho estão mais desviados do que pessoas mundanas. A luxúria, o ódio, a vaidade, a soberba tomou conta, esqueceram que são vasos, apenas vasos. Como Paulo disse, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Sabe, o que tem dentro de nós é a presença de Deus. E quando o homem não tem a presença de Deus, ele não tem nada. Quando o homem não busca a Deus, ele não tem nada. O tesouro do vaso é o Espírito Santo. E quando esse homem ele não tem a presença de Deus, ele não tem nada. Quando esse homem não tem Deus, o que ele tem? Maldade, ódio, ciúme, rancor, vaidade. Vai acabar, amado. Vai acabar, amigo. Uma hora você vai envelhecer. Uma hora você vai adoecer. Os teus dias estão contados no livro da vida. Você não sabe o dia que vai terminar. Uma hora Deus vai te chamar. E como é que está o teu vaso? Como é que está o teu corpo? Está cheio de água, vinho e azeite, que é o Espírito Santo? Ou não tem nada dentro dele para oferecer para Deus? Quando você for deixar esse vaso, porque uma hora você vai deixar o seu corpo, uma hora esse vaso vai ficar no cemitério, uma hora esse corpo vai ficar 7 palmos abaixo da terra, uma hora seu corpo não vai mais estar aqui. E será que seu vaso estará cheio? Será que você encheu seu vaso com a palavra de Deus, com a Bíblia, com orações, com jejuns, com compromisso com Deus, com uma vida limpa, reta? Pecar, todo mundo é pecador, mas nós podemos lutar dia a dia para termos comunhão com Deus. É mais do que nossa obrigação, é mais do que nosso dever manter esse tesouro que é o Espírito Santo dentro de nossa vida a cada dia, zelar por ele. Como Paulo disse, nós somos templos do Espírito Santo, e todo aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Eu estou te dando uma revelação profética. Se você não cuidar deste vaso, que é o teu corpo, e enchê-lo com o Espírito Santo, Deus vai te destruir. Está dentro da palavra. Olha o que você tem posto no seu coração. Olha o que você tem almejado. Olha o que você tem procurado. Olha o que você tem buscado. Olha onde você tem posto o seu coração, a tua alma, a tua mente, a tua vida, meu amigo, minha amiga. É tempo de você restaurar as feridas. É tempo de você consertar a sua vida. É tempo de você fazer um concerto com Deus e encher o seu vaso com o Espírito Santo, para que Deus, na hora que for te receber, na hora da morte, Ele poder alegrar com você, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos teus santos. Deus tem prazer na morte dos teus santos. Nós vamos morrer. Um dia nós vamos para o cemitério, não para fazer velório, mas vão nos velar. E como estará o teu corpo, o teu vaso? Será que estará cheio de água, de vinho e de azeite? É uma revelação profética direto dos céus, para que você faça um concerto, conserte a sua vida, os seus caminhos, a sua casa, a sua família. Ei, Xarabassúria, canto ibiamasséria, Rebeu subia canta, Ramachai, Libiocou sibia canta. Nas igrejas mais não tem esse tipo de concerto, ninguém desce mais à casa do olheiro, ninguém tem mais compromisso. Ninguém tem mais compromisso. Mas Deus chama o povo à obediência, para que façam um compromisso de santidade, de zelar
pelo tempo do Espírito Santo, que é cada um de vós, de nós, de zelar pela sua presença, que é o único tesouro que tem dentro de nós, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, e não há lugar para coisas mundanas, não há lugar para coisas terrenas e diabólicas. Temos que lutar pela presença santa do Espírito Santo. Rassúria, Requiou, Piciai, Labassui, Mia Cantui, Mia Massui. Oh, Rehalassuibia Calablaxéria, é forte demais a presença de Deus, é muito linda a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar e quer fluir em cada um de nós. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Cristo, seja cheio da glória de Deus. Eu abençoo a tua vida, homem, eu abençoo a tua vida, mulher de Deus. Eu profetizo que o teu vaso vai estar cheio da glória de Deus, da unção de Deus. Masubia cantaria la sébia. Oh, Masubia manteia, Labrasumikio Rossibia Passeri, Ribikia Mantumia Massenia Cantarai. Seja cheio do Espírito Santo, repreenda aquilo que não vem de Deus, expulse de dentro de você aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te torna uma pessoa suja diante de Deus, aquilo que te condena diante de Deus. Tire da sua vida, tire da sua casa, tire da sua família, expulse, não aceite. Dê uma ordem a Satanás em nome de Jesus e fale: eu não aceito mais, o meu vaso vai ser limpo, a minha casa vai ser limpa, a minha família vai ser limpa. Eu não aceito Satanás, eu não aceito o diabo. Rassúria, canto e biapacépiamatui, que alabaxeria cantai. Seja revestido do poder do Espírito de Deus, seja restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus, e faça a diferença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.